Parecia uma árvore, como todas as outras, grande, imponente. O tronco era tão grosso e largo que uma só pessoa não conseguia abraçá-lo. Eram precisas pelo menos 10 crianças e uns 20 adultos, porque os braços de crianças, ainda que pequeninos, conseguem abraçar mais que os braços de adultos. Já toda a gente se tinha acostumado àquela árvore. Chamavam-lhe sabedoria. Os mais novos pareciam trazer as folhas da árvore na cor dos olhos, verdes, castanhos, azuis, porque a sabedoria dava folhas de todas as cores. Não era pinheiro ou eucalipto, nem carvalho ou sobreiro, tampouco cedro ou castanheiro. Um dia, um senhor velho, muito velho, tão velho que parecia ter a mesma idade que a árvore, disse que para saber que tipo de árvore era aquela, era preciso ter muita sabedoria. E pronto, assim ficou o nome da árvore, sabedoria, como outra grande, como todas as árvores se devem chamar. Estava no meio da praça. Parecia estátua presa, das que se vêem nas praças, cravada na erva, mas tolhida pelo cimento e as grades que a isolavam o mundo. O vento, de vez em quando, trazia os rumores de florestas perdidas e também de cheiros. O fumo das árvores ardia, e tudo isto parecia fazer sabedoria envelhecer. As raízes, por muito que crescessem, não fugiam de muito cimento e alcatrão, tinham crescido ao redor de si. Já o homem tinha ocupado muito do que dela era. Foi no final de um verão, quando o outono começa a bater à porta, que uma criança viu uma folha cair. Estava parada na praça a olhar a sabedoria e as grades que a pareciam prender a um muro que não era dela. De repente, viu uma folha desprender-se da sabedoria. Ao mesmo tempo, uma lágrima rolou pela sua face e caiu mesmo junto ao seu pé. Limpou a cara com as costas da mão. Foi apanhar a folha que tinha caído. Era diferente, não tinha nervuras, nem centrais ou secundárias. Era uma folha verde, com letras brancas, onde as vírgulas e os pontos finais eram dourados. Pegou na folha, mas como ainda não sabia ler, mostrou-a ao pai, mas ele não via letras. Via apenas uma folha, verde acastanhada, como se sentisse o outono chegar. Triste, encostou a folha ao peito para a guardar juntinho a si e lê-la mais tarde, quando um dia fosse para a escola. E foi aí, no momento em que a encostou ao peito, que começou a ouvir dentro de si uma voz que repetia, baixinho. O pai, habituado às brincadeiras do filho, sorriu e deu-lhe a mão. E foi então quando a sua mão grande de adulto tocou na mão pequena de criança, que sentiu uma voz, baixinha, fraquinha, a falar-lhe ao coração. E ele, homem forte, grande, daqueles que não choram, olhou para a árvore e viu uma folha cair. E, ao mesmo tempo, uma lágrima rolou pela sua cara e caiu junto aos seus pés. Apressou-se para a árvore. O filho levava a sua folha encostadinha ao peito. Apanhou a folha que caiu, ainda de mão dada ao filho, e viu que era uma folha diferente de todas. Tinha coisas escritas que ele não sabia ler.
era azul, com letras douradas, onde as vírgulas e os pontos finais eram brancos. O filho olhava para ele, com a mão esquerda a segurar a folha, de encontro ao peito, a mão direita agarrada à sua mão, nos ouvidos dos dois, uma voz silenciosa aos ouvidos, mas que se faziam ouvir por dentro. Ao ver o filho com a folha de encontro ao peito, fez o mesmo. Desabotou a camisa e encostou aquela folha estranha junto ao lado esquerdo. Estremeceu. Era como se o vento tivesse passado por ali a correr. Ouvia vozes, música, parecia o vento que roçava as esquinas e assobiava de mil maneiras diferentes. Sem pensar mais, sentou o filho nos degraus do cruzeiro da praça e foi em direção à árvore. Começou por tentar partir com as mãos as grades que existiam ali, à volta do pequeno jardim que circundava a árvore. Ao arranhar a mão, tentou limpá-la com a folha que trazia no peito. E foi aí que as letras saltaram da folha e ficaram a iluminar a mão, que tinha ganho brilho. Então, novamente, quando ainda sentia a voz dentro dele, botou as mãos na grade e puxou até que a grade, num grande estrondo, rebentou e caiu no chão. Já uma pequena multidão se tinha juntado para ver aquilo. Raio de homem, diziam alguns, mas ele não se importava. Começou com os calcanhares das botas a bater no cimento, a partir aos bocadinhos aquela prisão de pedra. E quando o primeiro caial perdeu força e rachou, o vento passou outra vez a correr. A sabedoria abanou e deixou cair várias folhas. O homem simplesmente pegou numa e a estendeu às pessoas que se amontoavam à volta dele. Todos tinham olhos com cor, mas ninguém trazia cor nos olhos. Ao vê-lo ali em pé, com uma folha azul encostada ao peito, transpirado e com os olhos cheios de cor, uma mulher pegou também numa das folhas e encostou-a ao peito. Primeiro estremeceu, fechou os olhos, levantou um pouco os ombros e deu um pequeno sorriso. Quando abriu os olhos, já os tinha cheios de cor. Todos a imitar. Aos poucos havia cores nos olhos das pessoas. Todas as cores. Todas as pessoas. Parecia que choviam arco-íris. Todos começaram a partir o cimento com os pés, com as mãos. Parecia que estavam a abrir um rego para a água passar. Mas na verdade o que faziam era uma estrada que levasse sabedoria de volta à floresta. Ela ganhava força, folhas que caíam e outras cresciam. Não tardou e gente surgiu que sabia ler as folhas. Ganhavam alento ao trabalharem juntas para que sabedoria não morresse e crescesse. E quanto mais partiam o cimento que as separava da floresta de onde supunham a sabedoria tivesse saído, mais energia ganhavam, como se sentissem o sol forte nas costas. A água pesante e fresca
O vento avassalador correndo por ali e empurrando as pessoas e a vida. Houve um dia em que se partiu o último pedaço de cimento. Homens e mulheres, estafados e felizes, abraçaram-se, uns deitavam-se estafados na erva fresca, outros encostavam-se a frondosas árvores. Tinham chegado à floresta. Nesse dia, Sabedoria sorriu. Ninguém viu, porque as árvores sorriem sem nos apercebermos. E foi aí que os adultos perceberam que aquele lamento da árvore acorrentada não era para a salvarem e levarem à floresta, mas sim o conselho da sabedora para os levar a eles ao encontro da floresta. Sabedoria, então, despiu-se de todas as folhas. O vento encarregou-se de as levar a cada uma das pessoas que, recebendo-as, as desdobravam e sorriam. Em cada uma das folhas estava escrito o nome de cada pessoa e, atrás, uma palavra: amor. Amor. A voz que eles ouviam era apenas a criança que mora dentro de cada um a chorar, como se estivesse a nascer de novo para este novo mundo.